Neste domingo acontece a segunda etapa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Atenção, hein? Os portões fecham à 13h e as provas terão início a 1h, logo após o fechamento, e tem 5h30 de duração para fazer a prova. A orientação é que os candidatos cheguem pelo menos 1 hora antes para evitar imprevistos. Em São José dos Campos haverá ônibus extras e a operação será acompanhada por equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana. A chegada da estação das chuvas redobra a preocupação com doenças transmitidas por mosquitos. Esta semana, por exemplo, a região teve confirmado mais uma morte causada por febre amarela. E é esse o assunto da nossa entrevista de sábado. E mais uma morte por febre amarela foi confirmada no Vale do Paraíba pelo Instituto Adolfo Lutz no início deste mês. Um morador de Cunha, ele trabalhava em Caraguatatuba, tinha 26 anos, ele se recusou a se imunizar contra a doença, não resistiu e morreu. Diante desta ocorrência, a Secretaria de Estado da Saúde fez um alerta para as pessoas que pretendem viajar nos próximos feriados, no fim do ano, para o litoral norte e também para a Baixada Santista, no litoral sul de São Paulo, para que as pessoas se imunizem para estarem, portanto, imunizadas para passar esse feriado aqui na região do litoral norte. Para a gente falar sobre a importância dessa imunização, a gente conversa com José Antônio Santos Cardoso, que é o coordenador do CAS, que é o Controle de Animais Sinantrópicos aqui de Taubaté. Zé, obrigada pela participação aqui no Band Cidade, para a gente falar sobre essa imunização, que aqui na região de Taubaté, né, onde a gente está realmente já está mais de 100%, depois você vai falar para a gente, só que no litoral norte ainda tem essa precaução, principalmente para as pessoas, para os turistas, né? Obrigada pela participação e para falar sobre isso. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite da Band de estar aqui, né, para a gente poder esclarecer um pouco, passar um pouco mais de informação para a nossa população nesse momento aí que antevém um período aí que provavelmente vai ser de bastante chuva e muita possibilidade de um retorno aí da febre amarela. Bom, então para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que você alertasse a população sobre a importância de se proteger contra a vacina pelo menos 10 dias antes da viagem, né? Qualquer vacinação que é feita no ser humano, ou mesmo no animal, ela tem um período que a gente chama de janela imunológica, que é o período entre a aplicação da vacina, que nada mais é que o antígeno, o agente causador da doença atenuado, tornado inofensivo, né? Ele não é capaz de causar a doença, mas ele é capaz de provocar no organismo uma resposta do sistema imunológico, né? Então você aplica determinado agente, o seu sistema imunológico reconhece aquilo ali como uma substância estranha ao seu corpo e vai produzir os anticorpos, vai produzir imunidade. Todo esse processo que eu citei aqui em alguns segundos, ele leva, dependendo do tipo de doença, entre 10 a 20 dias, né? Então, por isso que não adianta você se vacinar, por exemplo, hoje e viajar hoje ainda ou viajar amanhã e achar que está protegido. Bom, já que a gente está falando da imunização, então vamos reforçar o grupo que precisa ser imunizado e aqueles que precisam, na verdade, de uma orientação médica, né? Pessoas que realmente não devem se vacinar contra a doença. Se a pessoa está tomando algum medicamento que causa a perda da imunidade, não é um antialérgico para aquele problema de pele, é um antialérgico que te cause uma imunossupressão. Pessoas recém-transplantadas, pessoas portadoras do HIV, né? Então todas essas pessoas idosas, crianças abaixo de 1 ano de idade, gestantes, mesmo a gestante, né? Tem que haver todo um cuidado. Essa gestante mora, por exemplo, na zona rural de um determinado município do Vale do Paraíba, aonde em frente à casa dela, né, do sítio que ela mora, tem uma área de mata densa, com presença de macaco, com presença de possíveis mosquitos transmissores. Então, por isso que esses casos devem ser muito bem avaliados. Então, a gente nunca recomenda, Sandra, que a pessoa, eu não vou tomar a vacina, eu não posso tomar a vacina. Vá até um posto de saúde, converse dessa maneira, explique toda a situação, não omita nenhum detalhe, para que o profissional que faz a triagem, ele possa avaliar corretamente e indicar para você, olha, você vai tomar ou você não vai tomar. Bom, e é sempre bom a gente alertar a população para as pessoas entenderem, né, como é que é feita essa transmissão do vírus da febre amarela. Explica pra gente. Normalmente nós temos registrado
desde 1942, somente casos de febre amarela silvestre. O que é a febre amarela silvestre? É aquele caso, por exemplo, onde você entrou numa área de mata por uma atividade de lazer, uma atividade profissional, foi picado pelo mosquito transmissor, né? E começou a desenvolver a doença, né? Nós não temos casos de febre amarela urbana. A partir desse momento você passa a desenvolver febre, né? Dores, manchas pelo corpo e principalmente a falência do sistema hepático, né? Problemas no fígado. Por isso aquela chamada febre amarela, porque a pessoa torna-se, adquire uma coloração amarelada. Essa insuficiência hepática normalmente ela é muito aguda, razão pela qual os casos de febre amarela eles levam a uma letalidade de 30% a 50% das pessoas. E além desse sintoma forte, né, da febre aguda, tem outros sintomas que podem também acometer as pessoas, elas ficarem em dúvida se realmente é a doença e qual o procedimento correto que elas devem fazer a partir de uma suspeita, né? A febre amarela ela pode ser confundida com várias outras doenças, né? Razão pela qual a gente sempre pede às pessoas, por exemplo, que quando procuram um médico, você deve procurar relatar para o seu médico tudo que aconteceu na sua vida nos últimos dias, né? Então, se você foi, por exemplo, olha, eu fiz uma excursão para determinado município, para determinado estado, eu fiz um passeio na mata tal, ou eu tive, por exemplo, no caso, contato com enchente, esse enriquecimento dessas informações para o médico vão direcionar o diagnóstico para determinadas doenças. Obrigada, então, pela participação, José Antônio Santos Cardoso, que é o coordenador do CAS, Controle de Animais Sinantrópicos aqui de Taubaté, alertando, na verdade, a população sobre a importância da imunização contra a febre amarela, principalmente nesse início de sazonalidade que começa aí no fim do ano, né, Zé? Exatamente, a gente agradece a oportunidade de estar aqui, alertar sempre que todas as medidas que podem ser tomadas para evitar o retorno da doença são importantes. A vacina é extremamente importante para quem vai viajar, né? Então está dado o recado, né? Procure um posto de saúde, vacine-se aí com antecedência de 10 dias para não ter problema no futuro. E amanhã tem Band Entrevista e o convidado desta semana é o deputado estadual eleito pelo Partido Novo, Sérgio Vitor. Morador de Taubaté, o administrador de empresas, fala das propostas do partido e o que espera para o futuro da região. O Band Entrevista começa às 8h30 da manhã, com reprise após o programa Show Business. Eu espero você ao lado do jornalista Elcio Costa. A seguir, as dicas da nossa agenda cultural. Essa daí é a dupla Ana e Vitória, que vai fazer show em São José dos Campos. Olha só, imperdível, hein? Agora, 7 da noite e mais 10 minutos.